Muito bem-vinda a mais uma temporada do podcast A Parte. Esse espaço para a gente ouvir a si mesmo, para a gente refletir e deixar reverberar aquilo que ressoa com a nossa alma. Eu sou a Ana Carolina, eu sou terapeuta junguiana e trago aqui exatamente essas reflexões terapêuticas para te fazer esse convite a entrar em contato com as suas partes mais profundas que estão aí, esperando que você entre em conexão e comunicação com elas. E é isso que eu tento fazer aqui, através de cada episódio. Nessa temporada, eu decidi voltar ao básico, que não é nada básico, na verdade, mas que é aquilo que a gente acessa primeiro, que é o corpo. Esse lugar que talvez seja onde tudo começa, né? A vida, pelo menos, de um jeito mais prático e material, começa ali. O sentir, a dor, o prazer, o abandono, a rejeição e o retorno para si também. A gente pode fazer através do corpo. E é para isso que eu vou falar nessa temporada sobre essa parte. Física, concreta, palpável, material. E eu digo, né, que de alguma forma é o lugar em que tudo começa, porque quando a gente olha para um bebê, por exemplo, muitas vezes os bebês, né, eles se assustam quando eles percebem que aquele pezinho que ele está mordendo é dele, que dói nele, ele faz alguma coisa ali, ele sente cosquinha, né? Então, já de cara, quando a gente encarna nessa existência, a gente acessa esse objeto, essa coisa que depois a gente vai descobrir como funciona, o que faz bem, o que não faz. E aí eu fiquei pensando exatamente sobre isso, porque não adianta muito a gente ficar aqui debatendo, refletindo sobre aquilo que é mental, psíquico, emocional, às vezes até espiritual, sem falar do lugar onde isso tudo se manifesta, que é no corpo. É no corpo que a gente sente. É no corpo, não é na geladeira, não é na parede que a gente sente a dor, que a gente sente a angústia, né? Então, por isso a minha escolha de circunambular esse objeto. Falar de algumas perspectivas, trazer histórias, trazer mitos, para a gente falar um pouquinho sobre essa parte palpável, física, né? E eu vou trazer esse episódio agora, esse primeiro, é só uma breve introdução ao assunto. Eu já vou explicar por quê. A minha intenção era fazer bem diferente do que eu fiz na temporada passada, em que eu trouxe uma história no final, no último episódio, que foi dividido em dois. Dessa vez eu queria começar por uma história que amarrasse a ideia do que, pelo menos de uma parte, do que vai ser trabalhado aqui nesse contexto dessa temporada. E para fazer isso, eu convidei uma pessoa para conversar comigo. Só que eu já adianto que o episódio ficou enorme. Ele tem mais de 1 hora de duração dessa conversa. Eu não quis cortar nenhuma parte dele, suprimir nada, porque alguém pode extrair alguma coisa de positiva dali, então não tem por que eu tirar alguma coisa que pode ser útil para alguém. Então, antes de publicar aquele primeiro, como o primeiro, que seria a minha ideia inicial, então eu decidi colocar ele como segundo episódio
e fazer essa breve introdução aqui para a gente sentir um pouco o clima, né, do que a gente vai trabalhar ao longo desses 6, talvez, episódios. Ainda não fiz todos. E nesse segundo episódio, agora segundo, né, a história que eu trago também é do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É a história que permeia a nossa conversa. E essa história é o conto de La Mariposa, que está no capítulo 7 do livro. Inclusive, eu também já vou adiantar para você que a minha intenção ali, naquela mais de 1 hora de episódio, era contar a história. Mas talvez você que se propuser a ouvir vai chegar no final e pensar assim, mas elas não contaram a história. E na verdade, eu estou também aproveitando aqui esse espaço para dizer que talvez aquela história, eu falo isso em algum momento, que talvez aquela história nem precise ser contada, porque diferente de muitas outras do livro, ela não é um conto, ela não é exatamente uma história que vai passando de geração em geração, ela é só, a Clarissa, ela narra uma cena que acontece. E eu acho que por isso acaba que parece que ficou meio perdido, mas o que acontece ali, na verdade, é que a gente vai falando, aprofundando com ela sobre o contexto do que representa aquela figura, La Mariposa. Então, é claro que provavelmente eu vou trazer um pouquinho mais explicado no episódio seguinte, o terceiro, mas não reduza a importância dessa conversa do episódio 2, porque a gente acaba que não conta de fato a história, pelo menos não completamente. Eu fiquei com essa impressão, pelo menos, de que eu acabei não contando tudo. Mas, como eu disse, talvez a cena, a imagem em si que ela traz, seja menos importante do que o contexto completo de tudo que ela fala. E é por isso que eu quero, nesse momento, nesse primeiro episódio, também falar desse livro, também falar desse capítulo do livro. Já para trazer algumas histórias e imagens para você, para a gente começar a esquentar, a aquecer. Na parte que ela fala, no capítulo sobre o corpo nos contos de fadas, ela começa falando que existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. E ela traz alguns exemplos de histórias que falam sobre isso, né? Que trabalham essa ideia. 2 delas eu quero trazer aqui também como exemplo, porque ela não aprofunda muito, ela não conta nada, ela faz um resumo em um tweet, em uma frase sobre cada um. Mas ela cita a história de Hefesto, que é o filho manco de Hera e Zeus. Por ele ser feio e torto, né, ter o corpo de alguma forma imperfeita, ele é rejeitado e é jogado do alto do Olimpo pela própria mãe. E aí, apesar dessa grande ferida de rejeição de Hefesto, ele transforma, ele consegue, né, de alguma forma transformar essa fúria por conta, né, dessa rejeição em criatividade. E ele se torna o deus da metalurgia, transformando os metais em armas e objetos sagrados também. E trazendo, inclusive eu quis falar, né, como ela cita a história de Hefesto. Eu achei interessante porque na temporada anterior a gente falou do fogo, da raiva, inclusive, né, no finalzinho. E
Hefesto, ele é exatamente o deus que trabalha o fogo na forja, o fogo criativo, aquele que transforma, que produz, que gera algo a partir daquilo que é duro, daquilo que é frio, né? O metal, ele passa pelo processo do fogo e sai transformado em algo sagrado ou algo importante, né? As armas, os armamentos, eles, lá nos primórdios, né? A tecnologia dos armamentos foi o que permitiu a evolução da sociedade, né? Da humanidade. A gente tem um paralelo, uma relação, por exemplo, com Ogum nas tradições africanas. Ele é também o deus considerado, né, o deus da guerra, mas da metalurgia, aquele que cria, que abre caminho e cria oportunidade e transforma a vida. A gente precisa do fogo de Ogum, da força de Ogum, melhor dizendo. Eu sempre associo o fogo a ele por conta dessa relação com Hefesto, e eu sempre, depois que falo, penso, não é ele que é relacionado exatamente ao fogo. A gente tem Xangô nesse lugar. Então, me perdoem aqueles das tradições africanas, eu só estou trazendo aqui simbolicamente, que para mim até, né, não tem como tirar daquilo que é pessoal também, aquilo que representa Ogum. E mais um motivo para a importância dessa relação entre Hefesto, Ogum e o assunto que a gente está falando aqui é que quando a gente fala nele, nesse orixá, a gente está falando da sua regência sobre os metais, né, como eu disse, principalmente o ferro. E quando a gente fala de ferro, existe uma importância enorme desse metal no nosso corpo. É ele que está presente no nosso sangue. Então, Ogum se relaciona também com a regência sobre o corpo humano, sobre o sangue, esse fluido que corre dentro do corpo humano e que, enquanto ele estiver fluindo, significa que nós estamos vivos. Enquanto existe pulso, esse pulsar de vida dentro do nosso corpo, nós existimos. Então, não dava também para deixar de fora essa referência tão importante dessa energia, dessa força da natureza, que é o Ogum. Mas, voltando para Hefesto, né? Por isso, inclusive, que a gente muito usa, abrindo um parênteses aqui, por isso que a gente muito usa as histórias, os mitos gregos. É claro que vai ter uma questão aí cultural, eurocêntrica, né, também, não tem como negar, mas é mais fácil, eu diria, usar uma história que vem de uma religião morta, ao invés de usar aquilo que vem de uma religião viva, que está aí, atuante, presente, né? Então, talvez seja um caminho mais fácil, eu diria, trabalhar esses mitos, ao invés de pegar os itãs, né? A gente tem na África uma infinidade de histórias que trabalham os orixás, mas, mais uma vez, apesar, né, de ter muito forte o preconceito, a questão do eurocentrismo, que impede muita gente de sequer reconhecer e olhar para essa cultura, é também um lugar um pouco mais delicado de se mexer. Você tem que ter muita base para falar, porque senão você começa a falar besteira, né? Não que na cultura grega não tenha essa necessidade também, mas é que a coisa já está dada, já está posta, já foi escrito e reescrito, né? Então, não sei, acho que eu, pelo menos, aprendi por aí que a mentalidade passa por esse lugar, né? Do porquê que se trabalham tantos mitos gregos. Bom, voltando, né? Fechando parênteses,
Hefesto, né, trazendo esse fogo criativo, apesar de um corpo considerado errado, ele tem essa potência, ele tem essa força, ele tem esse poder de criação, o poder literalmente da criatividade, o fogo sagrado da criatividade. A gente tem também aqui, uma das outras histórias que a Clarissa cita, é de Vênus. E ela fala que ela só pontua a Vênus nascida do mar. E segue para um outro exemplo. A gente tem em Afrodite, né, Vênus para os romanos, o nascimento dela, aquele quadro clássico do nascimento de Vênus, de Botticelli, em que ela está plena em cima de uma concha no mar, né? A gente tem na história de Afrodite a deusa do amor, da beleza, do prazer, da fertilidade também. Ela nasce quando Cronos castra o pai Urano e joga o seu membro no mar. Desse membro que entra em contato com a água do mar, começa a nascer uma espuma e dessa espuma nasce Afrodite. Então a gente tem muito também, por conta desse histórico, essa relação de Afrodite com a sexualidade, com o prazer, com a beleza, inclusive, né, que também é um elemento sensorial, porque a gente vê a beleza com os olhos, a gente sente o prazer com o corpo inteiro, com todos os sentidos. A gente pode desfrutar do prazer de várias formas, mas é no corpo que a gente sente isso. E também passa por esse corpo aquilo que se relaciona, que se refere à sexualidade. Não dá para desconectar uma coisa da outra. Afinal, a vida só é gerada, né, perpetuada, a gente só tem o bebê, como eu acabei de citar no início, porque existiram, né, antes dele, pessoas que se relacionaram de alguma forma, mesmo que esse bebê seja proveniente de um vitro, né, uma fertilização in vitro, ainda assim ele vem a partir de algum tipo de relação. E por isso que eu falei no início que é nesse corpo que tudo começa. A vida, a gente percebe a vida através do corpo. Apesar, né, de ser um grande clichê a gente pensar nisso, eu posso afirmar que a imensa maioria das pessoas esquece desse detalhe com uma frequência absurda, que é no corpo presente que a gente sente a vida. O que isso significa? Que se você está desconectada desse corpo, se você está desconectada do presente, se você está pensando lá na frente o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que pode dar errado, né? A famosa ansiedade, o mal do século, talvez, não sei. Chutei aqui que é o mal do século, mas é algo que aflige tantas pessoas, né? Quando a gente está pensando adiante. Se a gente está lá, essa imagem, né, é importante de se refletir sobre. Se a gente está lá na frente, lá no futuro, a gente não está aqui. Como eu disse, o grande clichê do presente, o corpo presente, a gente está no momento presente. Então, se a gente está lá, a gente não está aqui. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue nomear, saber o que está sentindo. Não, às vezes não consegue nem perceber o que está sentindo para depois poder nomear. Então, ou no passado, né, ou lá atrás também é válido, é igualmente válido. Então, o corpo serve para isso, é a nossa âncora no momento presente, para a gente perceber aquilo que está acontecendo no aqui e agora. A realidade,
ela só existe no presente. E eu disse que tudo isso que eu estou falando é um grande clichê. E é mesmo. Só que, como eu também disse, a gente esquece disso com muita frequência. A gente está ligado, está lá na frente, está em outro lugar, está pensando em outra coisa, está aqui, está conversando com alguém aqui, está ouvindo esse áudio aqui, mas já está lá em algum lugarzinho da mente pensando o que tem que fazer, ou, pior ainda, o que está deixando de fazer para estar aqui ouvindo, né? O que podia estar fazendo. É tão comum esse tipo de comportamento e, mais uma vez, é por isso que é tão importante lembrar desse instrumento mágico, eu diria, que é o nosso corpo. Essa grande bússola que nos guia. Ela fala aqui, num outro ponto, no iniciozinho do capítulo, na verdade, que na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo, bem como o emocional e o intuitivo. No mundo imaginário, o corpo ele é um veículo poderoso, e a gente vai falar mais disso depois. Ele é um espírito que vive conosco, uma oração de vida nos seus próprios méritos. Nos contos de fadas, como encarnado por objetos mágicos que têm capacidades e qualidades sobre-humanas, considera-se que o corpo tem 2 pares de orelhas. Um para ouvir os sons do mundo, o outro para ouvir a alma. Ele tem 2 pares de olhos, um para a visão normal, o outro para a vidência. Ele tem 2 tipos de força, a dos músculos e a invencível força da alma. É bonito, né? Eu acho, pelo menos. E eu acho que esse trecho, ele representa, ele mostra pra gente o tamanho da importância desse objeto, desse corpo, dessa forma que acompanha a gente por toda a vida. Acredite você ou não, né, que existem outras vidas, aqui para isso que eu tô falando, não importa. Mas nessa aqui, é ele quem determina, inclusive, a vida. Enquanto a gente está encarnado nesse corpo, a gente está vivo, a gente está existindo. Então, ele é importantíssimo. Só que muitas vezes, coisas acontecem e a gente negligencia, a gente deixa para cuidar dele depois, a gente maltrata esse corpo. Aqui, a Clarissa fala, inclusive, que o corpo a gente pode muitas vezes considerar como um grande mestre. E ela fala, inclusive, né, que não é uma boa ideia a gente maltratar o nosso mestre durante toda uma vida. E é muito sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio, nessa conversa, principalmente voltada para as mulheres, na relação, na questão do feminino. Então eu vou, nesse momento, deixar o convite para que você se permita ouvir o próximo episódio. E eu falo isso porque tivemos alguns probleminhas técnicos nele, mas eu acredito que é uma conversa muito rica, que pode contribuir muito para a sua reflexão. Então, eu peço que você abra o seu coração e se permita ouvir, apesar desses detalhes. E antes de encerrar esse primeiro episódio, eu quero deixar uma sugestão de um exercício para você. A gente fez isso, né? Deixou algumas dicas, algumas sugestões no segundo e eu achei muito interessante e trouxe isso, essa ideia para, pelo menos, esses episódios dessa temporada. Então, em cada um deles, eu vou deixar uma sugestão de exercício que você pode fazer para entrar em contato com esse corpo,
para você começar, pelo menos de alguma forma, né, bem simples até, esse caminho de volta, essa reconexão com o seu instrumento mágico, que é o seu corpo, que te coloca aqui no presente. E esse exercício de hoje, desse episódio, como eu disse, ele é muito simples, mas é importante que você deite no chão. Você pode fazer agora ou em qualquer outro momento. Mas quando a gente deita no chão, é uma forma de regular o nosso corpo. É muito importante. E isso é uma dica que você pode levar aí para vários momentos da sua vida. Tá ansiosa, tá estressada, tá irritada, não consegue, tá triste, né? Não consegue se tirar de um determinado estado mental ou emocional, e tem uma criança gritando ao fundo. Se você não consegue, deita no chão. É uma forma de você se regular, porque a estabilidade, quando a gente deita, o corpo entende que a gente está num lugar seguro, a gente está num lugar estável. Então, ele tem um espaço maior para se regular. Porque assim, a gente sempre vai tender à regulação, à homeostase, né? O corpo sempre vai buscar uma forma de se regular. Só que às vezes ele não consegue. Ele fica meio que num looping, né? Então, faz esse exercício deitada no chão. Deita de barriga para cima. Se for muito desconfortável, você pode colocar algum travesseiro ou almofada embaixo dos joelhos, na cabeça também, né? Não é para ficar deitada no chão duro. Pode ser na cama também, mas o ideal é que seja no chão, com esses pontos de conforto. Sempre que você precisar, né? Entrar nesse estado de entrega. No yoga, a gente tem a postura do Shavasana, que geralmente é feito no final, que traz... a tradução de Shavasana é a postura do morto, do cadáver, que a gente se entrega. É uma postura de entrega total. E é um pouco disso que a gente precisa fazer, muitas vezes, para retornar para o presente. Então, primeira orientação é deitar no chão. Se colocar de uma maneira confortável, deitada no chão. E aí você vai somente colocar a sua mão esquerda no seu ventre e a sua mão direita no seu coração. E aí você vai respirar. Respira bem profundamente, puxa bastante o ar, preenche seu abdômen, seu tórax, né, inflando a barriga e o tórax o máximo que você conseguir com o ar e exala bem devagar para você entrar nesse fluxo dessa respiração. E aí nisso, com a mão nesses dois pontos, nesses dois portais da vida, aquele lugar que gera a vida, o ventre, né, essa grande bacia que comporta a vida, a geração de vida, né? Inclusive, já que a gente falou de Afrodite aqui hoje, né, ao longo do episódio, ela está muito relacionada com o ventre, uma das deusas, né? Claro, tem outras. Mas sente esse ventre, coloca a mão ali e sente. Só percebe. A outra mão, que está no coração, que eu estou chamando aqui de outro portal da vida, que é aquele que te mantém viva. Enquanto ele pulsar, você está viva, você está vivendo, você tem oportunidades, né? Então, com as mãos nesses dois pontos chave, nesses dois portais, você vai percebendo. Sente, por exemplo, o peso da mão no seu corpo, no ventre ou no peito, né, no tórax. Sente o calor da sua mão. Sente com a mão, né, com o inverso, sente com a sua mão a pele, a textura, se você está com alguma roupa. Percebe esse tato sutil da textura. Aí depois dá um passo para dentro
Como que você está se sentindo? Tem alguma emoção? Tem alguma sensação, seja física, seja emocional, presa dentro do seu corpo, nesses pontos? Tem algum tipo de angústia ou alegria, alguma tristeza ou alguma ansiedade nesse coração, nesse espaço desse chakra, inclusive, né, no nosso cardíaco? Tem alguma coisa ali? Você está sentindo? Nesse ventre, nessa pelve, tem alguma sensação de tensão? É um lugar que a gente guarda muita tensão, mas também muita força. É ali a base do nosso movimento para a vida, né? Através desses ossos da bacia, que a gente tem ali o equilíbrio das pernas, né? A base da nossa espinha, da nossa coluna, que é o nosso eixo, né? Que nos coloca de pé para a vida. Então, o ventre, a pelve, a bacia, né? Essa região, ela é muito importante e guarda muita informação e muita atenção. Então, sente. Às vezes você pode não sentir, mas se concentra. Se concentra para ler. Pensa nesse corpo como o mensageiro. Quando você coloca a mão ali, ele vai te contar alguma coisa. Então pode ser que você não sinta, esse músculo aqui tá prendendo, esse osso aqui tá doendo, algo assim. Osso não dói, mas enfim, você entendeu, né? Tem alguma dor? Não necessariamente. Mas se você se abre os ouvidos, como a gente viu aqui, não o ouvido físico, mas aquele que ouve a alma, se você abre ele, esse corpo pode te contar, sussurrar nesse ouvido alguma informação, algum segredo do que está preso, do que está bloqueado, do que está precisando ser liberado. Então sente. Pode não vir nada? Pode. Você pode não sentir nada. Você pode ficar no lugar ali da textura, da temperatura e só. E tá tudo certo. Se você se propuser a fazer esse exercício, já é tudo que você precisa fazer. O que vier depois é lucro. Então, se permita esse pequeniníssimo momento de conexão, reconexão com esse corpo, com esse instrumento sagrado que você tem nas mãos. Essa é a minha proposta. Não só para esse exercício, não só para esse episódio, para essa temporada e, na verdade, para tudo que eu ofereço. De todas as formas que eu posso oferecer reflexão, né, informação, são momentos de convite para que você retome esse contato, para que você expanda a sua consciência, seja sobre si, seja sobre o todo. Então, aqui foi só um pequeno exemplo. Espero que você se permita fazer esse movimento. Vai ser muito bom, muito gostoso, muito agradável, eu te garanto. E a gente se fala no próximo episódio.